Nosso boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal SEMP. É sempre uma alegria estarmos juntos em mais uma atividade. Nós iniciamos sempre com uma prece, então convidamos a todos a nos acompanharem em pensamentos. Vamos buscar a Jesus, aqueles que se sentirem mais à vontade, fecharem os olhos para buscar a concentração. Mestre Jesus, uma vez mais, estamos aqui para entender os teus ensinos, para buscar levar para a nossa intimidade e assim colocá-lo em prática. Nós rogamos o auxílio a cada um de nós, aonde estivermos, em nossos lares, que possamos ser alcançados pela sua luz e proteção. Pedimos também o auxílio dos benfeitores para que possamos levar a Tua Palavra, Jesus, da melhor forma, a fim de alcançar os corações de todos nós. Que assim seja. Nós vamos então nessa noite trabalhar o tema O Sacrifício Mais Agradável a Deus. Esse tema está no capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Este item que nos competiu essa noite refletirmos, ele começa com uma afirmação de Jesus, escrita por São Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, e nos diz o seguinte: Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tenha qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes, reconciliar-vos com o vosso irmão, depois então voltai a oferecê-lo. Então nós vemos nesse pequeno trecho que Jesus materializa então a oferta, a oferenda a Deus nesta oportunidade, por sabermos do contexto da época, por ser uma prática. E na época em que Jesus aqui esteve, as oferendas, seja de dinheiro, de alimentos, de animais, aquilo que as pessoas tinham, elas então ofereciam a Deus nos templos religiosos. Mas Jesus nos chama a atenção para refletirmos sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas intenções, que acima de tudo o que vale é aquilo que guardamos em nosso coração, em nossas intenções. E o amor ao próximo, então, é mais uma vez aqui trazida como o caminho. Então, se temos algo contra alguém ou algum irmão tem algo contra nós, primeiro vamos nos reconciliar com eles. Assim, seremos mais agradáveis a Deus, porque o que Deus espera de nós é a nossa evolução, é a nossa caminhada para nos tornarmos seres melhores, homens de bem. E o Evangelho nos traz, então, através da orientação dos Espíritos, pela codificação de Kardec, que Jesus ensina para nós que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Então, nesse pequeno trecho que nos traz tanto ensinamento, nós resolvemos refletir sobre ele em 3 etapas. Nós vamos começar então refletindo sobre o ressentimento. Se Jesus nos ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, certamente por sermos nós seres humanos imperfeitos, em processo de construção, todos nós temos
situações de mágoas, de ressentimento, e precisamos então olhar para nós e compreendermos um pouco mais sobre isso. E Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos traz um capítulo que se chama A Tragédia do Ressentimento. Selecionamos alguns trechos apenas para a nossa reflexão. E Joana inicia nos explicando que vivemos hoje em pressões psicossociais, socioemocionais, econômicas. Nós nos vemos aí, tantos de nós, preocupados com os destaques sociais, com as curtidas, a popularidade nas redes sociais, e ficamos ali publicando coisas da nossa vida e aguardando um reconhecimento, aguardando uma curtida, um like. E isso significa que queremos ser aceitos no grupo social, queremos então nos sentirmos reconhecidos e valorizados. Porém, muitas vezes isso é um processo ilusório e sofremos, e muitas vezes também sofremos até o bullying, as críticas. Muitos um pouco mais insensíveis acabam então ridicularizando ou até denegrindo as pessoas em redes sociais. Então temos aí situações que muitas vezes se tornam uma causa de angústia, de sofrimento, de mágoas uns com os outros. No sentido da afirmação econômica, estamos num momento em que nos preocupamos muito com isso, pelo contexto da sociedade capitalista em que vivemos. Então, é claro que precisamos do trabalho, devemos sempre estar buscando a melhora e fazermos então e cumprirmos o nosso papel e nosso trabalho onde estivermos. Mas isso para muitos de nós pode se tornar algo que traga ansiedade, que traga algum tipo de conflito por a pessoa precisar esse destaque, precisar então esse reconhecimento numa carreira profissional que às vezes não acontece, ou que outras pessoas estão ocupando o cargo que eu gostaria, e existe aí a corrupção, as trapaças e novamente oportunidades de mágoas e de ressentimentos. E sem contar das questões familiares, que quanto mais próximos estamos, muitas vezes mais atritos e dificuldades temos. Mas estamos em sociedade e vivemos em família com o propósito justamente de melhorarmos através do relacionamento. Mas não é muitas vezes o que acontece, por pais muitas vezes numa condição despreparados ou com tantas dificuldades a vencerem, e acabam trabalhando no processo educativo de castração, de violência, de imposição, e as pessoas ali naquele núcleo familiar, os filhos, as crianças crescem muitas vezes com situações que ficam marcadas, que ficam como que uma cicatriz emocional, e ali se guardam então ressentimentos. No entanto, precisamos lembrar que um pai e uma mãe sempre vai fazer aquilo que está ao alcance, desde que esteja numa situação de sanidade psicológica, né? Nesse contexto, na pessoa estando bem, ela vai estar sempre buscando dar o melhor aos seus filhos, e a gente precisa lembrar de ter a gratidão por ter a vida, independente da condição que fomos educados ou que crescemos, a gratidão acima de tudo. Mas para muitos de nós, pessoas mais sensíveis, Joana de Ângeles nos diz que não conseguimos suportar ou superar os fenômenos de pressões e nos refugiamos então no ressentimento. E ao longo do tempo nos fixamos muitas vezes nas situações de dificuldade vividas, desferindo dardos mentais para aquelas pessoas
que sejam para nós os causadores do sofrimento, os inimigos reais ou imaginários, pois a pessoa pode não ter nada contra nós e nós termos contra elas. E Joana de Ângeles então nos adverte que muitos de nós nos intoxicamos com as mágoas e adoecemos. Fracassamos a partir disso na autoestima, nos desvalorizando e nos autodestruindo. O ressentimento então assume uma postura de tragédia. O ressentimento ele é tóxico e ele mata aquele que o carrega, segundo a mentora espiritual, pois enquanto vibra em nossas emoções, desorganiza os equipamentos nervosos mais sutis, produzindo então disritmia, oscilação de pressão, disfunções cardíacas. Quem de nós não lembra de situações em que viveu um sofrimento ou algo que alguém lhe fez, lhe falou, que lhe magoou, e só de lembrar da situação ocorre taquicardia, calor, né? Então é esse processo que ocorre no nosso sistema nervoso. E se temos isso constante em nós, é uma situação mais agravante. Porém, o ressentimento nem sempre se manifesta com expressões definidas. Ele camufla-se nas fixações mentais e passa por nós despercebidos. Guardamos o ressentimento e nem sabemos. E isso vai então comprometendo muitas vezes a nossa saúde. E temos um exemplo que muitos de nós espíritas já ouvimos falar essa história, mas vamos trazer novamente a reflexão como um exemplo nesse contexto que consideramos que ficou realmente muito adequado. Lembrando da história vivida por Chico Xavier. Essa história está relatada em uma das palestras através do palestrante Haroldo Dutra Dias. Ele nos lembra então da história de Chico, que possuía, quando aqui estava conosco, um cachorro de estimação. Esse cachorro já estava adoecido e Chico então, quando retornava dos atendimentos, madrugada, ele precisava atender aquele animal, cuidar, aquele cachorro muitas vezes chorava, estava sofrido, e a vizinha, que gostava muito de Chico e achava tão sofrido para ele estar naquela condição de chegar altas horas da noite e ainda ter que atender aquele animal, pensou, vamos resolver isso. E foi lá e deu veneno para o cachorro e o matou. Chico, certo dia, chega em casa, encontra um animal morto e vai conversar com a vizinha. E ela então lhe disse que fez com a intenção de ajudá-lo e que deu veneno realmente para o animal, para que agora ele não precisasse mais ficar acordado quando chegasse em casa e pudesse descansar. Mas Chico, naquele momento, ficou muito chateado. Ele não falou nada, mas aquilo marcou ele profundamente. E passou-se quase 3 meses e aquele sentimento, aquela mágoa, aquele ressentimento ainda vibrava nele. E ele nem se tinha percebido. Mas Emmanuel então se aproxima e fala, Chico, aquela situação que você viveu formou uma sombra no seu coração. E Chico, que já tinha uma debilidade cardíaca, aquilo estava se agravando. Essa sombra, então, estava impedindo que os benfeitores se aproximassem de Chico para realizar o trabalho mediúnico necessário. Chico, então, reflete e pergunta a Emmanuel o que fazer. E Emmanuel, então, dá uma orientação para ele. Orienta que ele busque a mulher, a vizinha, descubra com ela o que ela mais gostaria de ganhar e dê para ela um presente.
E Chico então questiona, mas como assim? Ela me fez algo que me fez sofrer, me magoou. E eu ainda vou dar de presente, vou dar um presente a ela. E Emmanuel diz, essa recomendação não é minha, é de Jesus. Perdoa, vai lá e faça o bem. E foi isso que Chico fez. No entanto, ele descobriu que ela queria ganhar uma máquina de costura que era caríssima. E Chico, mesmo assim, com o seu salário lá limitado, fez quase que um consórcio e comprou a máquina e deu para a vizinha. A hora que ele entregou a máquina para ela, conta-se que uma luz tão forte alcançou o peito do Chico que aquela sombra se desfez, se removeu imediatamente, pela força da gratidão. E por aquele momento que Chico então trabalhou o seu orgulho, foi lá, deu o presente e fez aquela pessoa feliz. Então, nós vemos aqui a importância, né, do autoconhecimento, do exame de si mesmo, para vermos se muitas vezes não estamos aí fixados em ressentimentos, em situações vividas e carregando com isso um peso que pode estar comprometendo a nossa saúde. E quando nós analisamos e verificamos que temos esse ressentimento, essa mágoa ainda, vemos que é nós mesmos que somos os responsáveis por vitalizar esse sentimento, para dar guarida e deixar muitas vezes nos consumir por essa situação. Mas então, como trabalhar esse sentimento em nós? O que Joana de Ângeles nos explica? Ela diz então que nós precisamos compreender que esses indivíduos que foram talvez cruéis ou que fizeram algo que nos fez sofrer, seja família, conhecidos, professores, durante a infância, não tinham e nem têm a dimensão do que fizeram para nós. Eles sequer talvez tenham se apercebido da incoerência que fizeram em relação a nós. Talvez eles tenham sofrido situações parecidas, tenham sido educados ou vivido situações da mesma forma e assim apenas reproduziram conosco, reagiram assim conosco. E o primeiro passo então é compreendê-los, compreender que nenhum de nós é perfeito, que a pessoa que assim fez talvez não tenha percebido, não tenha se dado conta ou não tenha nem conhecimento do que isso pode ter realmente nos feito sofrer. Devemos então considerá-lo sem responsabilidade nem esclarecimento e sem má intenção em relação a nós, porque aqueles que fazem o mal são aqueles que mais sofrem, porque ninguém é feliz fazendo alguém sofrer. A felicidade ela está bem distante desse comportamento. Então, se a pessoa fez algo que realmente nos fez sofrer, vamos entendê-la, compreendê-la e considerar que ela não tinha essa intenção. Esse recurso nos faz compreender e perdoar e assim nos libertarmos daquilo. Porque quando nós guardamos a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança, nós estamos ainda acorrentados àquela situação e àquelas pessoas. Mas quando nós perdoamos, nós nos libertamos. Isso é uma atitude racional, inteligente da nossa parte e, acima de tudo, com uma caminhada para a nossa melhora moral. Então, Joana nos diz que, arrancada a causa injusta do ressentimento, nós vamos despertar para uma paisagem sem sombra, redescobrindo a vida, nos desarmando contra essas pessoas que muitas vezes nos mantínhamos em guarda e lembrando que o mal que nos faz, o mal
que nos fazem somente nos perturbará se nós permitirmos e acolhermos, pois nós temos a liberdade, a decisão de acatar aquilo para nós ou deixar com a pessoa. Devemos então pensar que é impossível nos relacionarmos sem o perdão, sem perdoar. Nós precisamos perdoar e nós precisamos ser perdoados. E quanto mais tempo nós convivemos com uma pessoa, mais nós precisamos da prática do perdão. Fechamos então a primeira reflexão daquele trecho, o ressentimento. A segunda reflexão é que antes de se apresentar para ser por Deus perdoado, precisa o homem haver perdoado. Nós temos então aqui a importância do perdão. Nós já falamos que o perdão realmente nos liberta, mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, foi organizado para nós uma orientação uma explicação sobre o Pai Nosso. E um dos trechos é que Jesus nos ensinou: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Então, Jesus aqui nos explica que nós seremos perdoados na mesma medida que perdoamos. Se nós queremos buscar a indulgência, buscar o perdão a Deus, nós precisamos também perdoar. E Jesus faz então, pelo amor, pela caridade, uma lei. E o perdão é a prática da caridade, é a prática do amor ao próximo. Se nós nos recusarmos de perdoar, como nós podemos pedir a Deus perdão? Ou será que nos consideramos sem erros? Será que nós não precisamos do perdão? Certamente precisamos. E se refletirmos, se Deus nos retirasse deste mundo neste momento e retornássemos à pátria espiritual, como estaria o nosso coração? Qual é a capacidade de purificação que já atingimos? Se Jesus nos recomenda que para fazermos uma oferenda, para buscarmos a Deus em prece, nós trabalhemos a purificação do nosso coração, se fôssemos chamados de volta à pátria espiritual, como está a purificação do nosso coração? Seguindo o exemplo do próprio Cristo, quando ele, na sua última frase, pede a Deus: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem, trazendo aí para nós o exemplo do perdão. E a terceira reflexão, então, se refere a: lembrando, antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Então nós vemos aí um passo a mais. Além de trabalharmos o ressentimento, o perdão, precisamos reparar os nossos erros. E a doutrina espírita nos explica que o resgate das nossas faltas passa por 3 etapas. A primeira dela é o arrependimento. Nós só nos arrependemos daquilo que nós reconhecemos que erramos. Então a importância do autoconhecimento, da autorreflexão para reconhecermos os erros. A partir do arrependimento se inicia a expiação, porque quando percebemos que erramos, iniciamos aí um sofrimento. Mas apenas a reparação poderá, então, extinguir a nossa falta. E lá na pergunta 1000 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: podemos, desde esta vida, resgatar as nossas faltas? E os Espíritos respondem: sim, reparando-as. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho e nos seus interesses materiais. Nós vemos então aqui, nos remetemos ao exemplo citado do Chico. Ir ao encontro da situação e por mais que ele que tenha recebido a ofensa, ele
se ressentiu, se magoou, guardou então o peso dentro de si. E para se libertar disso, ele precisou perdoar e precisou então praticar o bem àquela pessoa, trabalhando o seu orgulho, foi atingido nos seus interesses materiais, mas ele foi lá e fez o resgate, resolveu a situação. E assim nós, na nossa vida, precisamos refletir como podemos fazer o bem àqueles que talvez tenhamos feito mal ou causado algum sofrimento. O nosso resgate muitas vezes não precisa estar diretamente relacionado àquela pessoa, muitas vezes sim, mas outras nós podemos resolver as situações da nossa vida fazendo bem a quem estiver à nossa volta. Se não conseguimos fazer a reparação com aquela pessoa que erramos, nós podemos fazer aqueles que precisam, que estão ao nosso lado. E precisamos então trabalhar a reparação perante a nossa consciência com Deus. E então retornamos ao Evangelho para irmos nos encaminhando ao fechamento da reflexão. Após trabalharmos isso então em nós, o texto nos explica que só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. E conclui então, entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então os anjos levarão a sua prece aos pés do Eterno. Então, para que a nossa prece possa ter a força, a energia, o fervor para alcançar a Deus, nós precisamos estar comprometidos em trabalharmos em nós as nossas más inclinações, os nossos erros. Pois lá no capítulo Pedi e Obtereis do Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade nos explica que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia. Por quê? Porque o homem vicioso, o mal, ele não consegue orar com o fervor e a confiança que nasce de um coração, de um sentimento de verdadeira piedade. Nos explica o Evangelho que aqueles de nós que estamos endurecidos no orgulho, arraigados no egoísmo, nós não conseguimos orar com sentimento, oramos apenas com palavras. É claro que se nós nos consideramos imperfeitos, que somos todos nós, não devemos deixar de orar por isso. Quando reconhecemos aquilo que precisamos trabalhar e melhorar, isso já é uma prova de humildade, muito bem vista e muito bem reconhecida por Deus. O que importa é a nossa intenção caridosa. E nos explica o Evangelho que é repelida apenas a prece do orgulhoso, que deposita a fé no seu poder, nos seus merecimentos e acredita ser superior, se sobrepor à vontade de Deus. Então, que possamos refletir e trabalharmos a nossa humildade, trabalharmos o perdão através do autoconhecimento e tendo a certeza de que a prece sempre vai nos ajudar. E quando nós pedimos a Deus, reconhecidos dos erros, a ajuda para vencer aquilo que ainda para nós significa uma paixão, uma tentação, uma dificuldade a vencer, a espiritualidade com certeza vai nos ajudar. Pois é para isso que estamos aqui, para o nosso progresso. É para isso que Deus designou ao nosso auxílio um anjo da guarda. E quando nós pedimos ajuda para vencer as más inclinações, nós somos sempre atendidos. E para fecharmos então no capítulo A Prece Recompõe, do livro Vinha de Luz através da mediunidade de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel nos diz o seguinte,
que na construção de uma simples casa de pedra há que se despender longo esforço para ajustar o ambiente, para remover os óbices, melhorar a paisagem, acertar o solo, muitas vezes precisamos aterrar. Instrumentos variados são movimentados e assim também é na esfera da ordem espiritual, na edificação da paz no nosso lar, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes. Precisamos da prece. A prece representa a alavanca renovadora e remove obstáculos no terreno duro da incompreensão, da caminhada da nossa vida. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. E a oração tecida de harmonia e confiança é força, imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Possamos pensar nisso e buscarmos rumos novos para a nossa vida, nos libertando das pedras do ressentimento e trabalhando o perdão, a purificação do nosso coração. Vamos então encerrarmos com uma prece, pedindo e agradecendo a Jesus pelos ensinamentos, pelas reflexões, pela luz do Evangelho em nossas vidas. Que possamos todos nós termos a coragem, a força para trabalharmos a libertação das mágoas, dos ressentimentos, daquilo que ainda nos pesa na alma, que possamos seguir a nossa caminhada com mais leveza, buscando o amor ao próximo, o bem, o desprendimento. Que a Tua luz, Jesus, nos guie, nos ampare, que possa abençoar a nossa família, abençoar a todos com quem convivemos e a todos nesse mundo que precisam da Sua luz, que estejam numa condição de sofrimento físico, emocional, espiritual. Que possa alcançar Jesus, nossos entes queridos e a todos que adentram ao mundo espiritual, precisando da Tua misericórdia, da Tua mão, da Tua luz, para seguirem o caminho. Jesus, nosso amigo e nosso mestre, a nossa gratidão, ficai conosco. Que assim seja. Agradecemos a todos e tenham uma boa noite.